Numa prisão de uma colônia mineira, presentes de presos são obrigados a trabalhar todos os dias com um dispositivo especial na boca que os impede de falar. Quando a máquina, conhecida como Poço de Destruição, quebra, o guarda chama o prisioneiro Kai para consertá-la. Kai reinicia a máquina após alguns minutos. De repente, os guardas trazem um novo prisioneiro e todos ficam chocados ao ver Hatch, o general que perdeu a guerra civil contra o general Lang. O ex-rebelde se levanta ao ver seu general e o guarda imediatamente dá um soco. O preso rebate com uma cabeçada e o outro preso aproveita para acertar também o guarda, jogando-o no chão para acertá-lo com correntes. Outro guarda sente a comoção e ativa o poço, virando-o para que as correntes na volta da perna do prisioneiro o puxem em sua direção. O cara logo cai e se despedaça em segundos. Nesse ponto, Hatch sinalizando o esconderijo e o guarda é subitamente baleado à distância. Então ele se junta aos prisioneiros para começar a espancar seu captor. O guarda usa a máquina novamente para ativar outras correntes, fazendo com que mais prisioneiros caiam para a morte no poço. Assim que o guarda se distrai, Kai corre até a máquina e tenta impedir a matança, mas a corrente também começa a puxá-lo. Ele pega a arma que caiu do chão e joga a corrente em vão, deixando-o sem escolha a não ser perder a perna. Enquanto as correntes puxam seu membro, Kai retorna para a máquina e finalmente para. O último guarda tenta se levantar e Hatch atira nos músculos escondidos para matá-lo rapidamente. Então Kai desmaia. Algum tempo depois, Kai acorda na nave de Hatch e descobre que recebeu uma prótese mecânica. Hatch usa o dispositivo para remover a prisão da boca de Kai e explica que está salvando os outros rebeldes para reformar seu exército e reviver. Ele conhece o pai de Kai, que também se envolveu pela rebelião. Infelizmente, o pai de Kai, General Lang, foi capturado e concluído alguns meses depois, no aniversário da vitória de Lang, conhecido como Dia da Libertação. Sabendo que Kai é um piloto experiente, a Hatch oferece um acordo. Kai deve sequestrar uma grande nave inimiga para recuperar informações úteis. Se ele tiver sucesso, Hatch o encontra e usa as informações para salvar seu pai, então Kai concorda. Mais tarde, Kai é colocado em animação suspensa e contrabandeado para um navio inimigo chamado Arrowhead. No meio da viagem, Kai acorda cedo conforme planejado e encontra um computador que pode acessar os arquivos da nave. Hatch explica no rádio que tudo que Kai precisa fazer é conectar o aparelho e a luva fará todo o trabalho. Enquanto Kai baixa os dados, uma mensagem aparece na tela, dizendo que o sistema ficaria vulnerável se ele continuasse. Kai conta a Hatch sobre isso, que ele garante que é temporário e que tudo ficará bem. A luz acesa, mas Kai continua carregando, até que o computador informe que os sistemas estão offline e a atividade eletromagnética está irregular. Depois que o download termina, Hatch confirma que há uma tempestade eletromagnética lá fora que está desestabilizando as coisas, então ele pede a Kai para lhe enviar os arquivos. Kai inicia a transmissão, mas de repente a nave treme e é danificado pela vulnerabilidade atual. A comoção faz com que a transmissão falhe e Kai perca contato com Hatch, enquanto a nave descartava todas as cápsulas de vida junto com a tripulação adormecida. Kai corre para a nave um pouco antes de ela ser ejetada e desliga ao atingir o planeta mais próximo. Quando Kai acorda, ele tenta entrar em contato com Hatch sem sucesso. Ele sai correndo pela nave e vê frutas caindo por todo o planeta, mas de repente ele tem dificuldade para respirar e volta para dentro. A IA da nave, chamada Reef, alerta Kai que uma atmosfera tóxica e uma exposição prolongada podem causar paralisia ou morte. Kai olha pela janela e vê a ponta da flecha caindo lentamente e pede ao Reef uma mensagem de status, mas Reef exige um login de funcionário para continuar. Reef diz que Kai precisa encontrar uma nova fonte de oxigênio, porque o ônibus espacial só tem 12% restantes. De repente, um tripulante chamado Oleander envia uma mensagem de seu celular voltando aos sobreviventes que se encontraram no local do acidente. Kai pega uma máscara de oxigênio e sai para verificar a área. Ele encontra algumas partes quebradas da cápsula no chão e o corpo de Oleander sangrando. Há também um caso inteiro com alguém se movendo lá dentro. Então Kai abre para encontrar Taren. Ele usa sua máscara de oxigênio e leva de volta ao navio, enquanto o corpo de Oleandro se afasta sob a influência de uma presença misteriosa.
Taryn entra no sistema no ônibus e mostra as dúvidas de Kai. Varre o Recife, mas não consegue encontrar os restos da ponta de flecha, mas Taryn sabe que as cápsulas de fuga irão desaparecer, então eles têm que encontrá-las antes de serem capturadas. Kai o segue depois que ele não envia mensagens de texto para Hatch novamente. Enquanto a dupla vagaia, Taryn explica que eles estão na Lua e que o planeta é uma grande bola que eles veem no céu. Eles finalmente encontraram uma sonda no solo e Taryn fica surpreso com a quantidade de metal oxidado pela atmosfera. Momentos depois, perto de um obelisco brilhante, eles encontram uma ponta de flecha caída que Kai tinha certeza de que não estava lá antes. A dupla discute como proceder enquanto Kai aponta que ele não tem permissão para entrar nos casos. Taryn percebe que trabalha para Hatch e menciona que o general era um homem cruel que destruiu as colônias antes da guerra, matando milhares de pessoas. Mas Kai diz que é tudo propaganda e decide voltar para o ônibus. Kai sentou-se no assento do piloto e pede ao Reef para ativar o sistema de voo, mas Reef recusou porque Kai não tem poderes. Em vez disso, Kai pede uma atualização sobre Hatch e Reef para reproduzir uma fita de confissão. O vídeo mostra Hatch confessando todos os seus crimes após a guerra. No entanto, Kai percebe que a Hatch está fazendo um gesto estranho e se pergunta se isso é verdade. Ele pede mais informações a Reef, mas são confortáveis. Neste ponto, Oleander envia outra mensagem informando que a evacuação será entregue em 30 minutos. Mais tarde, Kai retorna para Taryn e concorda em ir com ele apesar do risco. Taryn percebe que suas roupas estão denunciando, então ele começa a remover as partes principais de seu uniforme enquanto alguém observa as sombras. Em seguida, o casal tenta chegar a Arrowhead, mas um terremoto ocorre repentinamente na área. Taryn se vira e fica chocado ao ver Kai arrastando algo na caverna. Ele agarra os braços dela e tenta puxá-la para fora, mas ela não tem forças e Kai é levado embora. Taryn corre para Arrowhead com medo, mas é tarde demais. O fogo partiu sem ele. Sem saber mais o que fazer, Taryn volta ao ônibus para descansar. 4 dias depois, ele investiga a área e encontra a luva e o machado de Kai no chão. Não muito longe, ele encontra um obelisco brilhante e cai no chão coberto de estanho. Para sua surpresa, sua perna está completamente curada. Ele leva de volta ao ônibus espacial e faz testes para descobrir que ela está agora em uma relação simbiótica com outro organismo que a curou e se tornou imune ao ambiente tóxico. Reef continua a oferecer informações e Taryn, irritado, o interrompido, lembrando-o de falar apenas quando solicitado. Quando Kai finalmente acorda, ele explica que não se lembra de nada, apenas que estava dormindo. Parece muito mais difícil, mas bom. Taryn ressalta que também não pode pilotar o ônibus espacial porque é biólogo. Apenas alguns funcionários tinham acesso a esse sistema. A dupla decide operar o obelisco e Kai o certo com um machado apenas para descobrir que na verdade é um estojo flexível. Taryn toca o rosto de Oleander com a mão nua, ele continua a tremer. Kai puxa os fios para retirar o scanner e eles examinam os olhos de Oleander, o que finalmente lhes dá acesso ao sistema de voo. Kai imediatamente começa a preparar o motor depois de perguntar a Reef sobre os dados de lançamento e descobre que ele tem 76 dias antes de executarem seu pai. Taryn fica chocado ao saber que não vai trazer Oleander com ele e percebe que conhece Kai. Acontece que ele trabalhou para o pai dela quando criança. Ela ressalta que o homem que ela conhecia nunca deixaria ninguém morrer. Lá fora, Oleandro finalmente acorda e vomita. Ki e Taryn vão ver como ele está, e Oleander começa a gritar como Hatch vai matar todos eles. Ele então pega uma arma do chão e Kai pula para pegá-lo enquanto ele atira. Com Oleander derrotado, Kai se vira e encontra Taryn morto.
Enfurecido, ele começa a vencer Oleandro. De repente, ele congelou ao perceber que também estava baleado. Seu corpo começa a convulsionar e ele cai no chão. Depois de um tempo, Kai acorda perto do obelisco, aparentemente completamente curado. Depois de ver luzes misteriosas voando no céu, ele retorna à área do ônibus espacial e fica chocado ao ver os esqueletos de Tarren e Oleander. Ele embarca no navio e percebe que o motor está quebrado. Pede então uma explicação para Rifon, que ele ficou desaparecido por 34 dias, durante os quais o motor funcionou e acabou pegando fogo. 42 dias até a data de lançamento. Riff também revelou que enquanto Kai estava fora, ele detectou os batimentos cardíacos de Oleander na área, o que significa que ele ressuscitou como Kai. Curioso, ele entra nas cavernas e percebe pegadas na areia. Quando ele estende a mão, sua mão brilha como um obelisco, então ele decide voltar. Nos próximos dias, Kai estará procurando carcaças quebradas e levando suas peças para consertar o motor. Ele também recuperou o distintivo de Tarren. Riff reproduz desenhos animados para ele enquanto ele trabalha. Uma noite, Kai acorda ouvindo um som estranho. De repente, ela começa a sentir uma dor terrível e Riff detecta um batimento cardíaco alarmante. Kai sai da cama e desmaia em agonia, arruinando o trabalho de reparo. Riff ressalta que poderia ser pior e pede que ele vá embora. Kai então encontra a caverna e ouve o mesmo som estranho antes que um monstruoso incidente ocorra. Ele imediatamente foge e cai de joelhos de dor quando membros estranhos emergem de suas costas, fazendo-o desmaiar. Depois de um tempo, Kai acorda novamente coberto de uma mancha e retorna ao navio. Ele conclui que o medo e a dor desencadeiam a transformação e querem se livrar da criatura que existe dentro dele. Frustrado, ele liga o motor e menciona o dia da libertação, desesperado para salvar seu pai. Infelizmente, Riff informa que ele dormiu demais e que a data de lançamento foi há 2 dias. Chorando, Kai sai e cai no chão, aceitando que está destinado a ficar aqui para sempre. 3 anos depois, Kai ainda vive na Lua. Ele treinou seu corpo e agora, se machucar acidentalmente, pode impedir uma mudança antes que aconteça. No céu, ele ainda vê luzes misteriosas flutuando. Uma noite, ele vê algo brilhando dentro do capacete e fica fascinado. Ele o traz e solta o vagalume, que se junta ao resto de sua espécie para criar um lindo show de luzes. Voltando ao ônibus, ele encontra pegadas do lado de fora e percebe que o distintivo de Tarren sumiu. Discutindo a situação com Riff, a IA compartilha uma teoria. Ele acredita que Oleander tem a mesma relação simbiótica que Kai, o que significa que ele ressuscitou, mas está preso em uma forma monstruosa. Riff acredita que a morte agora faz parte do ciclo de vida de Kai. Os cadáveres morrem, mas sua consciência vive em novos corpos duplicados. Quando Riff pede a Kai para se desligar para que ele possa examinar o corpo em busca de uma cura, Kai se recusa, dizendo que é apenas uma teoria e que não há garantia de que ele ressuscitará em um novo corpo. Kai então procura pelo monstro Oleandro e fica chocado ao encontrar um de seus cadáveres. Ele traz de volta ao navio e coloca como isca. Quando o monstro chega perto do suficiente, Kai sai e finalmente o tira. Ao ouvir um rugido à distância, ele corta parte do monstro e o leva para Riff, que o escaneia para confirmar que é realmente o DNA de Oleander. Também repassamos os dados e ressaltamos que toda vez que Oleander ou Kai morrem, há um rugido, indicando que algo está reagindo à sua morte. Parecia uma mãe em luto pelos filhos e provavelmente ativou o processo de renascimento. Kai não entende muito porque não é biólogo, e ouvir essa palavra leva Riff a mencionar Tarren. Quando Kai autoriza a IA para compartilhar informações, ela reproduz uma gravação da noite do tiroteio.
Acontece que Taren estava inconsciente, não morto, e fugiu após a morte de Kai. O esqueleto que Kai encontrou mais tarde era dele. Kai fica chateado porque Reef nunca revelou que Taren estava vivo há 3 anos, então Reef precisa lembrá-lo de que ele só pode compartilhar informações fornecidas. Agora Kai tem um novo objetivo: encontrar Taren. Ele pega parte do navio e constrói um corpo para Reef o acompanha em sua missão. Depois de uma longa caminhada, eles chegam às cavernas e Reef tentam examinar os túneis. No entanto, existe uma forte interferência eletromagnética no seu sistema. Eles decidem seguir esse sinal estranho e Kai começa a sentir um cheiro estranho. Como está escuro, ele pede a Reef algo brilhante e a IA reproduz o vídeo bem alto. Kai tem que correr para parar o som, mas já é tarde. Uma criatura sai das sombras e ataca. Quando Kai se esquiva do ataque, Reef é atacado e o monstruoso segue Kai. Ele rapidamente morde o braço e Kai aproveita para acertá-lo com um machado, matando-o. Naquele momento, um rugido semelhante é ouvido na caverna. Kai segue o brilho de volta e encontra seu corpo original próximo a Oleander. Após o choque inicial, ela cobre o rosto de Oleander e o sufoca com graça. Também mata o animal. Agora Kai deveria fazer o mesmo com seu corpo, mas não pode. Em vez disso, ele pega sua perna protética e volta para encontrar Taren com Reef. Mais tarde, eles encontram o lugar onde Reef sentiu pela última vez os batimentos cardíacos de Taren, e Kai percebe que algo atingiu o chão, o que significa que ele conseguiu escapar. Neste ponto, o monitor de Reef começa a falhar novamente, e Kai percebe que é sua perna protética que está causando isso. Ele verifica dentro e encontra uma granada de pulso, o que significa que Hatch pediu que ele enviasse os arquivos através do desafio porque ele nunca quis recebê-los. De repente, as luzes do céu começam a cair no chão e Kai corre para verificá-las, apenas para perceber que são cápsulas de vida, o que não faz sentido porque partiram há 3 anos e ele as viu no céu, diariamente. Isso faz com que Reef compartilhe algumas informações interessantes. Um experimento de dilatação do tempo está acontecendo neste mês. O tempo passa rápido aqui, porque o general quer preparar rapidamente armas e soldados. Os anos passam como um mês, mas apenas alguns minutos se passaram lá fora. Nesse momento, Kai vê uma nave se aproximando e prepara uma sonda. A nave pousa e Hatch sai com um guarda. Ele recebeu as mensagens de Kai e levou apenas 20 minutos para chegar até elas, mas Kai levou anos. Kai percebe que Hatch destruiu a ponta de flecha e atira porque quer usar a lua para seu exército. Ele diz que todas as informações estão a bordo, mas Hatch sabe que ele está mentindo e o nocauteia. Quando Kai acorda, ele está acorrentado ao navio e descobre que eles também estão com Taren. Quando Hatch ameaça matá-lo, Kai diz que omitiu todas as informações durante a investigação. Então Hatch sai em busca da sonda, e quando encontra o que deseja, ativa a granada na perna de Kai. Porém, Kai antecipou isso e colocou uma granada dentro da sonda, que agora explodiu. Neste ponto, o corpo de Kai começa a brilhar, e ele se torna um monstruoso completo. Um guarda tenta derrubá-lo, mas Taren tenta impedi-lo. Quando Kai chega muito perto de Taren, Reef aparece e grita com ele. A criatura explode coberta de sangue e destruição o Recife enquanto Taren sai, o que significa que o sangue pertence à guarda. Taren estende a mão para a criatura com palavras bonitas e diz que pode controlá-la. A fera dá um passo para trás e logo Kai retorna à sua forma humana. Ela retorna para Taren e juntos eles choram por Arrecife. De repente, Luke, gravemente ferido, aparece e começa a atirar em Kai antes de esfaqueá-lo até a morte. Kai usa seus poderes monstruosos para agarrar Hatch pelo pescoço e deixar o membro da criatura sair para matá-lo.
uma dupla mais tarde consegue reativar o reef e escapar da nave de Hatch. Enquanto isso, um rugido pode ser ouvido perto do corpo da Hatch.